Noticiário Nacional, falando aqui de uma pesquisa da IPESP, que foi divulgada nesta quarta-feira, viu, Café? Mostrando aí o ex-presidente Lula com 44% das intenções de voto na corrida pelo Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro tem 30%. Lembrando que as eleições estão marcadas para o dia 2 de outubro. Segundo o Instituto, Lula manteve a mesma intenção de votos da pesquisa anterior do IPESP, divulgada em 25 de março. Já Bolsonaro subiu 4 pontos percentuais. Ele tinha 26 no último levantamento. A variação ficou acima da margem de erro, que é de 3,2 pontos percentuais. A pesquisa divulgada nesta quarta-feira foi a primeira do Instituto após o ex-juiz Sérgio Moro anunciar a desistência, neste momento, da sua pré-candidatura à presidência. Ele deixou o Podemos, lembrando aqui ao ouvinte do Cidade 360, se filiou ao União Brasil, onde inclusive enfrenta resistências. A seguir aparece o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, com 9%, o ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, com 3%, e a senadora Simone Tebet, do MDB, que tem 2%. O deputado federal André Janones, do Avante, registrou 1%, o Emael, Felipe Dávila e Vera Lúcia não pontuaram. Brancos, nulos ou que não votariam em nenhum dos candidatos somam 9%. Indecisos representam 3% dos entrevistados. Foram ouvidas 1.000 pessoas por telefone entre os dias 2 e 5 de abril. A pesquisa encomendada pela XP Investimentos foi registrada na Justiça Federal e a margem de erro máxima estimada é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. Para você entender a estatística, então, vamos arredondar para 95%. A metodologia está dizendo o seguinte: se você repetir 100 vezes essa pesquisa, tem chance de 95 vezes dela repetir o mesmo resultado. E quanto ao resultado, você tem uma margem de 3,2 para cima ou para baixo. Quer dizer o seguinte: o Lula pode ter 47% ou ter 41%. O Bolsonaro pode ter 33% ou pode ter 27%, e assim por diante. É assim que tem que ver. Qual o grande problema dessas pesquisas? Primeiro, que é por telefone, e a pessoa à distância, não tem o contato, não sabe a reação. O segundo aspecto, que ela é estimulada. Estimulado, que é o seguinte: você aponta os nomes e no dia da eleição você terá que espontaneamente dizer o nome. Mas, como eu tenho insistido, serve como um retrato, É para que os candidatos debrucem sobre isso e verifiquem. Vejam que, vamos acreditar então na pesquisa, dizer que ela está trazendo um retrato. A saída do Moro beneficia muito o Bolsonaro, que tem uma curva ascendente, e o Lula nessa pesquisa está estacionado, mas em outras pesquisas de outros institutos ele está também na descendente, ou seja, em algum momento essas curvas vão se cruzar. É isso, tão somente isso, que essas pesquisas podem apontar. Vale destacar que há uma articulação da terceira via na tentativa de ter um nome de consenso para tentar se fortalecer. Em outras palavras, lá para junho ou julho que a gente vai saber exatamente qual vai ser a tendência das eleições. Se fosse no momento, a polarização entre Lula e Bolsonaro estaria consolidada. Muito bem, 6 horas mais 16 minutos, 6h16. Em resposta a um apoiador durante a sua saída do Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro afirmou não se envolver em campanhas eleitorais estaduais para não ficar maluco, e também por não ter tempo hábil para fazer as negociações necessárias. Por quê? Por que eu não entro na campanha? Senão não trabalho, não consigo produzir nada para o Brasil. Imagina eu negociando em cada estado bancada. É difícil da minha parte, é impossível fazer isso, afirmou em resposta a um cidadão presente no local que destacou a intenção de se candidatar para as eleições deste ano. Eu não entro em campanha de estado nenhum. Eu fico maluco se eu começar a apoiar um aqui e outra lá. É mesmo com a fala, viu, Café? O Bolsonaro já anunciou o apoio, ao Tarcísio de Freitas, do Republicanos, na corrida eleitoral paulista. A decisão gerou uma insatisfação de alguns políticos, membros da legenda do presidente, que informaram que vão apoiar o governador Rodrigo Garcia nas eleições de outubro. Um grupo de 132 políticos do PL anunciou o apoio ao atual governador de São Paulo na noite da última terça-feira. Se deve tanto a uma união dentro do partido, como o fato de Garcia ter um perfil conciliador e já conhecer o Estado. Bolsonaro respondeu a um outro apoiador na saída do Palácio da Alvorada, e orientou a não iniciar a carreira política como vereador. Ele abrimos aspas aqui então para o Bolsonaro. Com todo respeito a você, tem que amadurecer um pouquinho mais para falar em campanha, ainda mais agora que diminuiu bastante o número de candidatos. A barra é pesada, finalizou aqui então o Bolsonaro. O Bolsonaro realmente nesse aspecto tem razão, ele não vai ter tempo e nem deveria, porque há 2 anos que a gente só fala de política, e governar muito pouco.
Em relação ao Estado de São Paulo, é uma barreira que ele tem, né? O Tarcísio não entrou no partido PL, mas tem o apoio do Bolsonaro. Ele era um ministro de infraestrutura e, diria, com boas chances de emplacar no segundo turno aqui em São Paulo. Por outro lado, o PL casou com o atual governador Rodrigo Garcia. Então vai ser difícil esse tipo de composição. Eu acredito que as duas coisas vão acontecer na prática. O tempo dirá para onde tenderão esses deputados. Lembrando que o deputado é aquele é tão fiel quanto a próxima pesquisa, tão fiel até a queda de um candidato. Muitos vão demorar um tempinho para colocar o nome dele junto do Garcia ou desse ou daquele, porque vão ficar de olho nas possibilidades de eleição. Lembrando que eles precisam de puxadores de voto. O que é isso? Para você ter o quociente eleitoral, tem que ter muitos votos. Então, se você tiver colado a um governador, a um presidente, não soma isso, mas fracos, né, apesar de não somar, você tem dificuldade de ter a adesão da população. Por isso que eles buscam alguns medalhões, por isso que o Sérgio Moro foi convidado para a Aliança Brasil e estava no Podemos. Na pior das hipóteses, ele entrando como candidato a deputado, há um entendimento, por ser uma figura pública, que ele teria muitos votos. E com isso você traz outros com menos votos. Este é o tabuleiro que está armado. O tempo vai dizer se esses membros do PL ficarão com Garcia ou com o Tarcísio. Diria, as pesquisas vão dizer. Agora são 6h mais 19, 6h19. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 60 dias o inquérito que apura as declarações dadas pelo presidente Bolsonaro em uma live realizada lá no dia 21 de outubro do ano passado. Na época, ele apontou uma ligação entre a vacinação contra a Covid e o desenvolvimento da AIDS, o que não é verdade. O ministro atendeu a um pedido feito pela Polícia Federal no último dia 30. Na solicitação, a delegada da Polícia Federal, a Lorena Lima Nascimento, responsável pelo inquérito, ainda pediu que Moraes peça ao Google o compartilhamento integral em 10 dias úteis de cópia do conteúdo da live realizada por Bolsonaro em outubro de 2021, já que o vídeo foi retirado pela empresa de suas plataformas diante da constatação de que o conteúdo que o conteúdo continha fake news. Olha, o ministro também autorizou que a Polícia Federal encaminhe ofício à empresa Google Brasil para que no prazo máximo de 10 dias lhe forneça uma cópia integral do conteúdo da live realizada pelo presidente da República. A decisão de abrir o inquérito foi tomada no começo de dezembro do ano passado pelo ministro, mas a investigação da Polícia Federal começou apenas em fevereiro. Olha, quando determinou a abertura de inquérito, Moraes disse não haver dúvidas de que as condutas noticiadas do presidente da República no sentido de propagação de notícias fraudulentas acerca da vacinação contra a Covid utilizam-se de modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa. Em sua live semanal de 21 de outubro do ano passado, Bolsonaro divulgou uma notícia falsa, segundo a qual relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugeriram que as pessoas completamente imunizadas contra a Covid-19 estariam desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, muito mais rápido que o previsto. O presidente não deu detalhes sobre a associação, sob a alegação de que poderia ter problemas, mas recomendou que seus seguidores lessem uma matéria sobre o assunto. Olha, em fevereiro, quando a investigação foi iniciada, a Polícia Federal disse que iria transcrever o inteiro teor da transmissão ao vivo, além de identificar e pesquisar a confiabilidade dos sites que serviram de base para as informações replicadas por Bolsonaro. Ou seja, se existem relatos em outras fontes de informação sobre tais sítios serem conhecidos, por transmitirem informações verdadeiras ou fake news. Duas coisas aqui. Primeiro, o feitiço, do Alexandre Moraes. Ele não faz outra coisa do que ele acorda de manhã. O que eu vou ver do Bolsonaro? Será que ele não tem processo para olhar? Errou o Bolsonaro quando falou. Entretanto, ele mencionou uma matéria na Exame, que depois de que trouxe a repercussão do Bolsonaro, retirou essa matéria do seu site, mas foi uma matéria publicada o ano passado também. Então isso criou um mal-estar, porque na prática ele entrou numa dividida que não deveria, mas ele citou
algo que estava publicado, quer dizer, ele fez uma reprodução ali. Então é nesse aspecto que tem que ser trabalhado. Agora, Alexandre de Moraes deveria cuidar de outras questões do Brasil. Essa perseguição gratuita diária, quer dizer, não é bem gratuita, né? Essa perseguição diária ao Bolsonaro já está dando o que falar, né? Um juiz tem que ser imparcial. E ele faz isso com o Daniel de Moraes, ou seja, todos aqueles que de alguma maneira têm alguma simpatia pelo governo Bolsonaro. Ele não faz o mesmo, por exemplo, no PT. Nós estamos até provocando você na enquete. E essa fala do Lula aí não é motivo para um tipo de reação do Supremo também? Não é um ato antidemocrático você pedir que vá até a casa das pessoas, os deputados, para pressioná-los para a votação, 50 pessoas, conversar com a esposa, com filhos, quer dizer, entrar na casa da pessoa? Como é isso? Então esses dois pesos, duas medidas vão cansando, e uma Suprema Corte que deveria ficar ali guardiã, né, da Constituição, rasga a Constituição diariamente. Muito bem, agora são 6 horas mais 23 minutos, 6h23. Pré-candidato do PT nas eleições presidenciais, todo mundo sabe, né? O Lula defendeu em um evento realizado nesta quarta-feira o direito de mulheres fazerem o aborto. O debate realizado em São Paulo contou com ex-integrantes do Parlamento Europeu. O petista criticou o fato de mulheres pobres morrerem ao tentar abortar, enquanto madame pode fazer um aborto em Paris ou ir para Berlim procurar uma clínica boa. Lula afirmou que a pauta da família e valores é uma coisa muito atrasada, que se deve assumir a discussão tentando fazer a sociedade evoluir, não compartilhando o retrocesso. Parlamentares, incluindo aí os filhos de Bolsonaro, né, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, criticaram a defesa feita pelo ex-presidente. Eduardo criticou o ex-presidente pela fala e elencou posicionamentos que, para ele, refletem que Lula não está pensando em eleição num país cristão que respeita a propriedade privada. Flávio afirmou que o eleitor não pode ser cristão e defender uma pessoa favorável ao aborto. Lula defende abertamente o aborto, ainda disse que a pauta da família e dos valores é uma pauta atrasada. Para os cristãos que cogitam votar no bandido, deixa aqui a reflexão. Ou você é cristão ou depende de quem é a favor do aborto. Os dois não dá, apostou, e é verdade. É aquela grande divisão que nós estamos tendo, dos conservadores e dos progressistas, né? O Lula, ao tentar falar da mulher pobre, ele acaba mexendo num ponto que é muito caro para a sociedade brasileira, né? E há defesas claras e legais de que, dependendo do período da concepção, você já está tratando de um ser vivo, efetivo, formado, né? Apesar de embrião ainda. Consequentemente, abortar seria assassinar. E isso, num país que tem uma base católica, um crescimento muito forte dos evangélicos, não é um tema facilmente palatável. E não é um tema que se discute desta maneira, comparando pobres com ricos, quem tem acesso a hospital, quem não tem. É uma questão dos princípios, ser ou não favorável a isso. Os países de esquerda, como por exemplo a Argentina, tentam também emplacar, o Chile também. Então, quem tem respeito às famílias tem que olhar criticamente sobre essa posição. O que vem acontecendo, o Bizarro, olha, chamando de Bolsonaro. Ok, vamos lá. O Bizarro, o que vem acontecendo é que o Lula gradativamente vem revelando. Ele não é mais aquele Lulinha paz e amor da eleição passada, que ele jogava em favor da torcida, né? Então, um perfil bem combatido, né? Ele está falando de aborto abertamente, que é o que ele sempre pensou, mas jogava para a torcida lá atrás. Ele falou que a classe média destrói o país, que precisa diminuir o consumo. Ele fala de invasão na casa dos deputados. Quer dizer, aos poucos ele vai dando o tom de como é que ele mandaria. Sem contar também que ele quer regulamentar a mídia, né? Como se pudesse ser regulamentada, né? Você trabalhar em cima disso. Quer dizer, combate até o direito da liberdade de expressão. Então o eleitor começa a olhar para esse sujeito e fala, peraí, o que vai ser esse país na mão dele e da curriola dele? Sem contar todo o histórico de corrupção. Então, meus amigos, se vocês estão nos ouvindo, nós estamos trazendo isso para abrir luz para você. E vou insistir, falar contra o Lula não quer dizer falar em favor do Bolsonaro. Agora, é óbvio, se lá na frente for Bolsonaro e Lula, toda vez que a gente clicar o Lula, vai dar uma tendência de ir para o lado do Bolsonaro. Nesse momento fiquem de olho no discurso do Lula e do PT. A Gleice Hoffmann, num encontro com banqueiros ontem também, deixou claro que querem acabar com o teto de gasto,
querem emitir dinheiro, querem fazer uma bagunça na economia para fazer o salto de desenvolvimento. Saiu de lá, os interlocutores saíram de lá pasmo com o modelo econômico à la Dilma que o PT quer implantar no Brasil a partir do ano que vem. Só lembro que no governo Dilma nós tivemos 2 anos de recessão. 2 anos de recessão e não tinha nenhuma pandemia em curso. Veja aonde esse país pode chegar se essa turma voltar ao poder. Olha, continua tendo a repercussão, né, a fala do ex-presidente Lula sobre essa invasão aí à Casa dos Deputados. A deputada federal Carla Zambelli utilizou as suas redes sociais na manhã desta quarta-feira para rebater essas ameaças. Segundo a parlamentar, manifestações petistas que têm como objetivo, abre aspas, conversar e incomodar sua família, serão recebidos a tiros. Abre aspas então para a fala da Carla Zambelli. Na minha casa tem pistola. E olha, mãe, se vier vagabundo ameaçar a senhora ou ao meu filho, a senhora está autorizada a pegar a pistola e meter o chumbo. Aqui vale a lei da legítima defesa. Minha mãe tem todo o direito de defender a nossa família se eu não estiver, alegou então a congressista. Zambelli também acusou Lula de atuar numa área de insegurança e que o petista tem o hábito de se promover politicamente em cima de caixão. Fez em cima da esposa dele, a esposa dele no caixão e ele fazendo discurso que dirá em cima de vocês. Tomem muito cuidado, alertou. A fala da parlamentar ocorre após uma manifestação de Lula em um evento promovido pela CUT. Nela, o ex-presidente sugeriu que manifestantes mapeassem, né, o endereço de cada deputado e pequenos grupos de pessoas fossem conversar com a mulher, com o filho e incomodar a tranquilidade da família do político. Então essa é a nossa interação também nesta quinta-feira, Café. Exatamente, sobre esse tema. Isso que o Lula falou e está tendo a reação aí de vários deputados, você entende que é um ato antidemocrático e a legislação deveria ser aplicada como corretivo ao ex-presidente, ao ex-condenado Lula ou descondenado Lula? Queremos a sua opinião.